Chega ainda uma proposta inovadora para a reabilitação urbana da zona histórica. Recuperar edifícios devolutos a custo zero. A ideia vencedora na primeira edição do FAS, Ideias de Origem Portuguesa, da Fundação Gulbenkian, está em marcha na Ribeira do Porto. Há 20 anos que os números 42 e 46 da Rua da Reboleira figuram entre os muitos espaços vazios que encontramos na cidade do Porto, mas a mudança está para breve. Hello. Hey. We've been stripping back the floor. Yeah. There was a lot of linoleum, so we've been taking that away. And there was another layer of wood. So we have different piles so that we can take, we can reuse some of the material, right? Yeah. Some of it is good to reuse elsewhere, and some's not. José Paixão tem 29 anos, é licenciado em Arquitetura e desenvolveu a experiência profissional em Londres e Amsterdão. Esteve mais de uma década imigrado. É na cidade de origem que põe em prática a ideia de reabilitar edifícios em sistema colaborativo. É um projeto que incide em casos de necessidade social, reabilitações que não são interessantes para o mercado, quer por incapacidade financeira dos proprietários, quer por se localizarem em zonas muito degradadas e carenciadas, que não são interessantes para o investimento privado, e por isso, nesses casos, complementar a reabilitação comercial, o esforço comercial e público que está a ser feito para regenerar a cidade, nesta margem que para nós é mais negligenciada do problema. O Arrebita Porto pretende recuperar o património edificado no centro histórico a custo zero. O projeto piloto tem como parceiros a Câmara Municipal, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana. Este projeto é constituído por uma rede de colaboradores que envolve instituições de referência nacional, envolve as empresas, envolve as universidades da cidade e envolve os jovens profissionais e jovens criativos que veem aqui uma oportunidade para, através do seu trabalho, criarem também um impacto de transformação na cidade. Para além disso, este é um projeto inclusivo e, para além desta rede de parcerias com as empresas, com as faculdades, com as instituições, queremos também a população envolvida no projeto e dar-lhes a oportunidade para poderem contribuir também elas para a renovação da cidade que é delas. O dia de trabalho aberto acontece uma vez por mês. José acredita que neste modelo todas as partes envolvidas ganham, seja através da experiência adquirida ou do mecenato social. O jovem arquiteto ambiciona replicar o modelo a outras regiões do país. É uma oportunidade de valorização para as empresas. Nós somos um projeto de cariz social e, portanto, logo à partida, as empresas que se associam ao projeto podem rebater em sede IRC o valor dos materiais que doarem. Portanto, pagando basicamente impostos em material, em stock, quando teriam que pagar em dinheiro. Mas esta é só uma das contrapartidas. Ao se associarem ao projeto, estão também a ganhar o reconhecimento público pela sua responsabilidade social, a operacionalizar a sua responsabilidade social através da sua participação no projeto e, para além disso, esta é uma oportunidade também de internacionalização dos seus produtos. São futuros profissionais que participam na concepção e execução das reabilitações e que se familiarizam com os seus produtos. O edifício municipal já acolheu uma empresa de transitários, um estufador e uma associação ambientalista. Atualmente é o posto de trabalho dos voluntários do Projeto Arrebita. O nosso objetivo aqui é criar um espaço livre, amplo, e introduzir um módulo que concentre as funções essenciais à habitação de um espaço, isto é, a cozinha, o quarto de banho e a lavandaria, e que torne o espaço habitável. Este módulo é um módulo que foi desenvolvido no contexto do ateliê do Projeto Arrebita, em colaboração com as empresas e com as faculdades, e é um exemplo de um produto inovador que nós queremos replicar e aplicar noutras intervenções, não só do Arrebita, mas também extra-Arrebita, para a reabilitação, para uma reabilitação pouco intrusiva dos espaços.
Em Portugal existem 600 mil casas vagas com necessidade de intervenção. O mercado de reabilitação não é rentável para o setor imobiliário. Construir de raiz é mais económico e rentável. Em 2007, a construção nova representou 80,5% das obras concluídas e a reabilitação apenas 16,7%. Recuperar edifícios antigos ou de família é hoje um privilégio dos mais abastados. O que eu estou a assistir neste momento é que há alguma requalificação dos centros das cidades, muitas das vezes sublinhando uma coisa terrível, que é a separação. Você tem nos centros das grandes cidades requalificações muito caras de certos espaços urbanos. E então o que leva a uma fratura. Ou seja, é bem viver no centro da cidade, mas no fundo o que se está a fazer é uma espécie de condomínios dentro das cidades. Não estamos a requalificar o tecido urbano, estamos a fazer uma coisa nova nesse tecido urbano. Muito das inferências que fazemos sobre as pessoas não têm a ver só com os grupos sociais a que elas pertencem, mas têm muito a ver pelos bairros e pelas cidades e pelos bairros, pelos os sítios onde elas vivem. Ou seja, o sítio tem, as pessoas todas, nós todos temos ideias sobre os bairros e ideias sobre as pessoas que vivem nesses bairros. A percepção de risco de um bairro ou concelho induz a alterações de comportamento, leva-nos a ficar mais retraídos e tensos em situações de proximidade. Essa maneira negativa, como eu vejo as pessoas desse bairro, vai influenciar, muitas vezes de forma completamente automática, portanto subconsciente, vai influenciar o modo como eu lido com as pessoas de lá. Ou seja, imagino que você vai à procura de emprego ou vai a um sítio qualquer e diz-me de onde é que é. E vai-me dizer que é de Chelas, ou vai-me dizer que é de um bairro completamente degradado. Ou, pelo contrário, diz que é do Parque das Nações. Ou seja, a ideia que eu tenho sobre si vai ser condicionada pelo sítio de onde você vem. O ciclo de degradação condena as principais cidades portuguesas e acentua o envelhecimento da população. As situações de marginalidade e prostituição saem favorecidas com o declínio do ambiente urbano. Problemas de natureza social ou urbanística? Fizemos bairros com prédios muito grandes, com muitos corredores, com áreas consas, que levam ao quê? Quando um bairro é desenhado dessa maneira, leva a que haja oportunidades espaciais para haver degradação, para haver um certo vandalismo, etc. E esse vandalismo acontece não só por causa das pessoas, porque nós dizemos são as pessoas, não, acontece pelo desenho do bairro. Ora, esse conjunto de design de degradação pode acontecer num bairro degradado, antigo, pode acontecer num bairro mal desenhado, moderno, pode acontecer num bairro social errado, desenhado há pouco tempo. Portanto, é o design que induz a disrupção comportamental, os comportamentos sociais. A população é uma população que sente muito o problema do abandono aqui no centro da cidade. Ainda hoje de manhã estávamos a fazer uns trabalhos de inspeção arqueológica e as pessoas iam passando e perguntávamos o que estávamos a fazer e sensibilizadas para a nossa missão, apoiaram-nos nos nossos trabalhos. Nós, em Portugal,